Nosso programa Mistério Litúrgico Semanal, retomando em mais um domingo a reflexão do Evangelho de Cristo para a Igreja, para nós, comunidade de fé. Semana passada nós tratamos do Evangelho de Mateus capítulo 13, que foi até o versículo 23, de 1 a 23, que era a parábola do semeador. Hoje continuamos no capítulo 13 de Mateus, a partir do 24 seguinte. Então Jesus vai contar três parábolas: a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Três grandes ensinamentos para que a gente possa aprofundar nesse momento de fé, nesse momento de partilha. Meus irmãos, quero antes mesmo da reflexão, refletir sobre a oração do dia, a oração da coleta. Quando a igreja reza da seguinte forma: ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos. Multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Acredito que é uma súplica que a gente deve fazê-la sempre. Pedir a esse Deus que possa, de maneira generosa, conceder-nos a graça de caminhar nas virtudes teologais e assim sermos uma comunidade mais pronta e solícitas aos apelos de Deus. Na primeira parábola de hoje, Jesus conta que um homem bom, de qualidade, de valor, semeou o trigo. E à noite, à escuridão, o inimigo veio e semeou o joio. A gente percebe dois personagens e duas sementes diferentes, duas oposições. Aquele que semeou a boa semente nos faz recordar também do Evangelho do domingo passado, do semeador que saiu a semear, pensando na pessoa de Jesus, que semeou incansavelmente a semente do amor nos corações humanos, algumas vezes acolhidos, algumas vezes rejeitado, mas estava lá, semeando para que todos pudéssemos gozar da alegria de um mundo melhor. Então este homem, esse semeador, continua sendo Jesus, que vem às claras, com a palavra, com gestos, semear. Já o inimigo, que não é claro, que é obscuro, vem à noite para atrapalhar esse projeto de amor, de ternura e de justiça que Deus quer, e semeia o joio. E cresce, e ao crescer percebe que temos o trigo e o joio. E a necessidade e a urgência de cada um de nós é que arranquemos rapidamente o joio, para que fique só o trigo. Porém, Jesus, como sábio e mestre, dá uma instrução muito interessante, que espere o fim da colheita, já que a plantação pequena do joio e de trigo são muito semelhantes. Para que não se perca nenhum trigo, então deixemos que cresça, porque quando cresce, pelos frutos se percebe o que é joio e o que é trigo. Veja que bonito. Nós queremos eliminar sofrimentos, nós queremos iluminar a injustiça, e aí de maneira apressada, sem discernimento, a gente tende a falhar muito, a sem fazer um criterioso discernimento para não prejudicar ninguém. Jesus, nesse sentido, reeduca a nós, a igreja e a humanidade, a saber pacientemente esperar para colher o trigo, para separar e queimar o joio. Pergunto-me e pergunto a vocês: vocês estão com a paciência para poder esperar esses frutos? É necessário. Não nos precipitemos, mesmo no mundo contraditório de injustiça, de misérias. É preciso continuar firme, sem excluir ninguém e fazendo com que as pessoas possam fazer o processo de conversão. Que todos sejam semelhantes a Jesus, semeadores do bem. Que todos semeiem na claridade. Que ninguém procure viver de maneira enganadora, de maneira mesquinha, fazendo o mal. Pelo contrário, possa ser simples e transparente
em todas as suas ações. Esse acredito que é o maior ensinamento da primeira parábola, que poderíamos definir como a parábola do discernimento, das esperas para o fruto e da gratidão pelos bons frutos e da capacidade da profecia de tirar o joio e colocar no lugar certo e queimar para destruir, e assim permanecer só o bem no mundo. A segunda parábola de hoje é a parábola da semente de mostarda. Jesus fala que no campo é lançado a semente da mostarda. E essa semente cresce. De maneira assustadora, torna-se uma grande árvore, aonde os pássaros fazem seus ninhos e descansam. Diante de outras sementes que têm um grão maior, que poderia impactar e nos chamar a atenção para uma escolha, Jesus faz a predileção pela semente de mostarda e mostra o potencial da semente de mostarda. Tudo isso para nos educar de que aos olhos dos homens o que parece ser desprezível, ele escolhe para confundir. E que essa semente simples, pequena, ao produzir uma grande árvore, ela tem dentro de si, dentro dessa perspectiva do Evangelho, o germe de Deus. Tem a ação de Deus. Por toda a ação de Deus, pode parecer demorada, mas ela é uma ação eficaz e que realmente consegue agregar pessoas ao seu redor, como a árvore agrega os pássaros. Uma pessoa boa, terna e simples, ela consegue trazer para si pessoas boas, pessoas que possam descansar à sombra do bem. Então esse é o segundo ensinamento. O terceiro ensinamento é a parábola do fermento. E Jesus fala nessa parábola que uma mulher coloca fermento na massa, no trigo, e aí, como nós sabemos, toma-se um volume, essa massa, pelo o fermento que está dentro dela, e fica de maneira, cresce, né? Desenvolve. O reino de Deus, o bem que Deus nos dá, o reino é o próprio céu, é o próprio Deus, ele chega assim, semelhante a esse fermento, que aparentemente não está, mas dá volume, e realça o trigo, que é o que aparece. Porém, para aquele volume, para aquela beleza, é necessário que tenha algo que seja invisível e está sendo invisível, que é o fermento. Que você, aonde estivermos, nas nossas ações, especialmente na família, no trabalho, no mundo cultural, no mundo eclesial, possamos ser, como falou na primeira parábola, o homem que semeia a boa semente, o trigo. Que possamos ser, como diz na segunda parábola, a semente de Deus no mundo, pequena, mas com a probabilidade de acolher as pessoas através desse crescimento, dessa grande árvore que é o reino de Deus. E por fim, sejamos o fermento na massa, fazendo com que o bem se cresça, prospere e se propague aonde estivermos, nos desafios que todos nós devemos enfrentar. Agradeço por mais esse momento com vocês, peço-vos que possa ler e refletir, rezar esse Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo de 24 a 43, e que possa partilhar essa reflexão para outras pessoas, que possa se inscrever no canal, que possa curtir também. Muito obrigado. E pela proteção de Maria, Nossa Senhora de Fátima, sejamos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.